presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse ao Estadão que o Ministério Público deveria ser mais transparente e que a Operação Lava Jato, atenção, hein, Augusto Nunes, e essa realmente eu não digo mais que é inacreditável, porque a gente vê todos os dias esse tipo de absurdo. Toffoli disse que a Lava Jato destruiu empresas. A Lava Jato, foi isso que ele disse. Segundo Toffoli, um outro tipo de condução da força-tarefa teria preservado as empresas. A declaração foi a seguinte, abro aspas, a Lava Jato foi muito importante, desvendou casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, colocou o Brasil numa outra dimensão do ponto de vista do combate à corrupção, não há dúvida, mas destruiu empresas. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, jamais aconteceu na Alemanha. Fecho aspas. Outros trechos dessa entrevista merecem destaque, mas vamos falar aqui sobre eles daqui a pouco. Primeiro focamos nessa declaração sobre a Lava Jato. Durante o dia, diversos procuradores se manifestaram nas redes sociais. Deltan Dallagnol, por exemplo, disse que a fala de Toffoli é uma irresponsabilidade e listou 5 pontos para rebater o presidente do STF. Aspas aqui para Deltan. Dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade. É fechar os olhos para a crise econômica relacionada a fatores que incluem incompetência, má gestão e corrupção. 2, isso ele foi item por item, o Deltan Dallagnol. Então esse foi o item 1, eu vou agora para o item 2. É culpar pelo homicídio o policial porque ele descobriu o corpo da vítima negligenciando o criminoso. Os responsáveis são os criminosos. A Lava Jato aplicou a lei. 3. É, assim, fechar os olhos para a raiz do problema, a prática por muitos políticos e empresários de uma corrupção político-partidária sanguessuga que drena a vida dos brasileiros. 4. É fechar os olhos para o fato de que a Lava Jato vem recuperando, por meio dos acordos, mais de 14 bilhões de reais para os cofres públicos, algo inédito na história. 5. Seguiremos aplicando a lei que ainda é muito inefetiva no Brasil. Nos Estados Unidos, a prisão acontece depois da primeira ou segunda instância. Sem efetividade da lei, não há rule of law ou Estado de Direito. Fecho aspas. Outro integrante da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Roberson Pozzobon, também saiu em defesa das investigações. Abro aspas, a Lava Jato não destruiu empresa nenhuma, descobriu graves ilícitos praticados por empresas e as responsabilizou nos termos da lei. A outra opção seria não investigar ou não responsabilizar. Isso a Lava Jato não fez. Fecho aspas. Muito bem, quem é que blinda político, quem é que ajuda a soltar político? É o Supremo Tribunal Federal, Augusto Nunes. A Lava Jato vai lá e cumpre a lei. E ele está chateado da Lava Jato ir lá combater a corrupção. E falar, a Lava Jato colocou pessoas na cadeia, apesar do Supremo Tribunal Federal. Ele aproveita aquelas sessões plenárias para falar que o Supremo Tribunal Federal agiu muito contra a corrupção e aí cita uns casos genéricos assim de atuação do Supremo Tribunal Federal. No entanto, quando chega ao caso prático, ao caso real, ao político de carne e osso, vai lá a segunda turma, quando o Toffoli integrava, soltava, vai lá o plenário do Supremo Tribunal Federal e veta a prisão após condenação em segunda instância. Então, assim, essa declaração é um parágrafozinho pequenininho aqui da nossa pauta, Augusto, mas ele contém uma quantidade enorme de cinismo compactado. Exato. Que essa lista do Deltan Dallagnol tratou de descompactar. O que jamais aconteceria, o Toffoli, né? Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, jamais aconteceu na Alemanha. E aconteceu nos Estados Unidos e na Alemanha um esquema de corrupção tão grande quanto o que aconteceu na Petrobras aqui no Brasil? O pior é com esquemas muito menores do que o recordista, né? O esquema recordista montado aqui no Brasil, o maior esquema corrupto da história. Claro que ocorreram falências de empresas corruptas nos Estados Unidos. Ele é um desinformado. Só neste século, desde 2001, ocorreram umas 4 ou 5 falências de dimensões amazônicas nos Estados Unidos. Ele não lê, ele não se informa e vai falar sobre coisas que ignora. É por isso que a gente começa a compreender a cada declaração dele. Ele deixa claro, ele mostra porque foi 2 vezes reprovado no concurso de ingresso organizado pela magistratura paulista. Ele não sabe nada.
Ocorreram sim, os Estados Unidos são implacáveis com isso. Empresas que roubam, os caras têm que pagar, vão para a cadeia e as empresas vão para a falência. No capitalismo moderno é assim que acontece. Agora, ele já começa o monumento ao cinismo no começo da entrevista, dizendo que o Brasil deve ao Supremo o aperfeiçoamento do combate à corrupção. Depois ele disse que isso ocorreu no julgamento do Mensalão, que deveria ter sido exemplar e não foi porque eles recuaram na hora de confirmar mesmo a punição merecidíssima, né, da quadrilha chefiada pelo Lula e que tinha como gerente o Zé Dirceu. Agora, o que ele propõe? Que a Odebrecht, por exemplo, não fosse dispensada de qualquer acordo, que nenhum dos seus dirigentes fosse preso, que não houvesse acordo nenhum para que ela continuasse empregando gente em obras superfaturadas, em obras conseguidas pelo camelô de empreiteira Luiz Inácio Lula da Silva, em obras que sangraram a África, a América do Sul. É isso que ele queria? Quer dizer, se uma empresa ela absorve ou oferece muitas vagas de mão de obra, ela está acima da lei? Isso é conversa de presidente do Supremo? Tá certo que ele chegou ao Supremo sem saber nada, mas ele está lá há 10 anos, deveria ter aprendido o elementar, pelo menos. Então é uma entrevista que envergonha qualquer brasileiro, é por isso que eu digo, ele diz que o brasileiro critica o Supremo. Eu acho o Supremo, esses ministros, essa ala que controla o Supremo, uma vergonha para qualquer brasileiro que saiba ler e escrever. Para quem conhece a lei, é um motivo de constrangimento, né, de fingir que não é brasileiro em outro país. O Dias Toffoli é o pior presidente da história do Supremo. Não é pouca coisa. José Maria Trindade. E demonstra uma desinformação. Não é assim, não destruiu, as empresas estão aí. Houve acordos de leniência com a participação do Ministério Público, inclusive com a aprovação do Supremo Tribunal Federal. Esse acordo de leniência é necessário. Não se pode passar a mão na cabeça e simplesmente dizer, haverá perda de empregos. Olha, o tráfico de drogas também emprega, o roubo também emprega, o jogo do bicho emprega. Não se pode comungar com a normalidade, não se pode sentar na mesa com bandidos. Esses dirigentes de empresas, Augusto, eles corromperam agentes públicos, não só políticos, mas agentes públicos. E eles corromperam um dos pilares da sociedade, a democracia e o mercado. Isso não é livre mercado, pelo contrário, isso afeta o mercado e acaba criando muros, criando chiqueiros para proteger empresários que são incompetentes e que precisam desse tipo de proteção do pagamento de propina. Senhores, o pagamento de propina é uma espécie de compra de proteção e de exclusão do mercado. Esses não são capitalistas, eles não são pelo livre mercado, eles querem fraudar o mercado e, através disso, acabam fraudando as eleições. A Dilma, segundo Palocci, gastou mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão numa campanha eleitoral. Por culpa de quê? Culpa desses diretores das empresas. Dinheiro não nasce. Eles foram nos cofres públicos, roubaram dinheiro e repassaram como queriam para os políticos. Aquela gravação do Joesley com o presidente, com o então presidente e com o Aécio Neves, dão uma demonstração de que eles que eram os donos do poder. E um senador da República, presidente de um partido dos mais importantes, agindo como se fosse um lacaio, um funcionário deles. É essa a demonstração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O livre mercado, quando a empresa cai, outra nasce, porque o mercado está aberto e é preciso fazer pontes, é preciso fazer viadutos, é preciso fazer portos aqui no Brasil. Então, há sim a leniência que salvou as empresas que tinham que ser salvas. Vamos lembrar pela enésima vez nesse programa que Dias Toffoli fez carreira no PT, como advogado
do PT, advogado de campanha, depois nomeado pelo Lula para a Advocacia Geral da União, nomeado para a Casa Civil do José Dirceu durante o governo Lula, nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. E essa narrativa de que a Lava Jato destrói empresas, de que a Lava Jato gera desemprego, que é uma decorrência lógica dessa narrativa, é a narrativa petista. Era o que eles diziam para que a Lava Jato não avançasse na investigação contra os petistas, alguns dos quais acabaram condenados. Eles falaram, não pode avançar em relação às empresas, não pode gerar desemprego e tal, não é assim que se combate a corrupção. Lula chegou a falar isso, Augusto, não me lembro muito bem, no interrogatório feito pelo juiz Sérgio Moro, naquela época juiz, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. O Sérgio Moro, eu me lembro muito bem, o Lula dá uma declaração desse tipo, e aí o Sérgio Moro levanta uma pergunta assim, o senhor acha que a corrupção então não tem de ser combatida? Aí o Lula dá uma recuada e fala assim, não, é a maneira de se combater a corrupção. Que a maneira que esse pessoal quer que a corrupção seja combatida é a maneira que alivia a barra deles, evidentemente. Então o discurso é aquele discurso falseado, aquele discurso cínico. E é sempre muito didático, muito emblemático que o discurso de Dias Toffoli seja absolutamente condizente com a narrativa petista, a narrativa do partido que o colocou lá no cargo onde ele está hoje. Não deveria ter devolvido o dinheiro, deveria continuar financiada pelo BNDES, é isso que ele está defendendo? Quer dizer, a culpa não é da corrupção, é de quem descobriu a corrupção, investigou e puniu. Isso é conversa, que eu digo, presidente do Supremo, isso é conversa de rábula, de chicaneiro. Né? Exatamente, sempre tem uma manchete no noticiário policial, Augusto Nunes, que às vezes me incomoda, não é que ela esteja completamente equivocada, mas é que ela às vezes dá a margem para uma distorção como essa que o Dias Toffoli está fazendo. Operação policial faz com que as escolas não funcionem, não tenha aula. E normalmente o que faz com que as escolas não funcionem é a criminalidade naquele local, naquela favela, né? Só que de fato não tem aula em razão da presença da polícia que está lá em razão da criminalidade que lá ocorre, né? É que às vezes a manchete sai daquela maneira compactada que acaba legitimando a narrativa daqueles exploradores cínicos que tentam defender a bandidagem, tentando se voltar contra a polícia. E aqui é muito parecido no caso da corrupção, é exatamente isso que eles tentam fazer de uma maneira ainda mais forçada, evidentemente, sem um pingo de verdade. Muito bem, continuando nessa entrevista com o Dias Toffoli, Zé Maria Trindade quer complementar? Diga, Zé. Eu quero. É o seguinte, entrou aqui na pauta a palavra compliance. As empresas hoje elas são obrigadas a entrar nessa linha e contratam profissionais para que a empresa seja séria e seja legal. Isso aí é uma defesa. Senão, o diretor, o presidente da empresa pode sim ir para a cadeia como os corruptos, bandidos políticos estão. Estou vendo aqui, por exemplo, chegando um grupo novo aqui em Brasília, para administrar a área de lazer do Mané Garrincha, esse elefante branco que construíram aqui, caríssimo, e não tem nenhum time na primeira divisão, né? Então, esse grupo está chegando, já com sinais de contratando várias pessoas para fazer esses jeitinhos políticos que são caçados e sendo contratados como assessores. Então, isso aí está errado, está na contramão do que quer essa relação de empresa e governo, empresa e política. A palavra compliance, ou seja, cuidado, de combate à corrupção internamente, né? Isso entrou e veio para ficar. Não existe, Augusto, essa história dessas empresas aí que você chama das adversativas. Eu defendo a Lava Jato, mas não tem mas.